E hoje, como vimos, né, anteriormente, os futuros contratos fecharam em alta em Chicago. No entanto, o cenário de baixa nos preços de commodities agrícolas segue no radar. Segundo o Banco Mundial, espera-se que os preços das commodities, em geral, caiam 21% em 2023 em relação ao ano passado. No caso dos preços agrícolas, no primeiro trimestre deste ano, os grãos tiveram uma queda de 5%. E para ampliar o debate em torno dessas recentes quedas, a gente vai conversar agora com especialistas de 3 áreas que se correlacionam. Conectado aqui está comigo a Ana Luísa Lodge, que é especialista de inteligência de mercado da StoneX, o Ronald Macuco, analista de pecuária da Pátria Agronegócios, e o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agriinvest. Quero desejar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e eu vou começar aqui já fazendo uma primeira rodada de perguntas, trazendo um panorama da semana. Vou começar com a Ana, porque as recentes previsões, elas apontam para um tempo mais quente e seco em áreas produtoras ali dos Estados Unidos. A gente conversou bastante disso à tarde, tem até divulgado bastante aqui nos telejornais. Você acha que isso ajudou, inclusive, a estancar a queda da soja em Chicago? Também já aproveito para te perguntar, Ana, sobre o comportamento do milho nesta semana, porque de acordo com a exportação de grãos ali pelo Mar Negro, né, esse acordo que foi renovado, a gente sabe que foi renovado, mas existem constantes ameaças da Rússia de voltar atrás nesse acordo. Isso você acha que também pode afetar as exportações? Seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, uma boa noite. Sim, realmente a questão do clima seco nos Estados Unidos, para os próximos 15 dias, a previsão de um clima mais seco, contribuiu aí para ter uma semana de alta para os grãos em Chicago. A gente vem aí com uma perspectiva muito positiva para a safra americana. Ainda é cedo para falar que essas 2 semanas de seca aí podem afetar o resultado final da produção do país, porque os períodos mais críticos vão acontecer só lá na frente, em julho, em agosto, e a gente tem uma perspectiva de El Niño. Geralmente, El Niño tende a ser favorável para a safra americana de grãos. Então, sim, isso daí deu uma arrefecida nas quedas de preço, inclusive motivou a alta essa semana, essa previsão de mais seca, mas ainda é muito cedo para falar que a gente vai ter perdas na safra norte-americanas. E aproveitando em questão das exportações, a Ucrânia ela é muito importante nas exportações de milho, nas exportações mundiais de milho, e o acordo foi renovado a semana passada, só que além das ameaças russas, né, de voltar atrás nesse acordo, a gente tem tido um ritmo mais lento, os navios estão sendo inspecionados de forma mais lenta, estão sendo liberados de forma mais lenta, o que tem afetado o ritmo aí de exportações ucranianas. Tá certo, então todo mundo de olho no weather market, como eles chamam, né? Esperando a instalação realmente do El Niño para ver o que vai acontecer, como é que vai se acomodar esses preços. Agora vamos à pecuária, eu vou falar aqui com o Ronald, porque a gente está em um dos menores patamares, né? Dos preços da arroba do boi gordo, isso dos últimos 3 anos. E não há ágio para o segundo semestre, mas os analistas estão otimistas quando eles estão olhando ali para a segunda metade do ano. Afinal, né, Ronald, o preço ele precisa melhorar para chamar o confinador para outra metade aí do ano, não é isso? Bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem, Priscila e Jefferson e Ana. E é exatamente isso, Priscila. A gente está vivendo um momento, Priscila, onde que a pecuária está numa, vamos dizer, desestímulo total. E aí a gente tem alguns setores dentro da pecuária que está com margens negativas ou até perdeu margens, vamos falar nem de margem negativa, mas que perdeu margens em torno de R$ 1.000 a R$ 1.400, que a cria, a gente viu o bezerro caindo desde 2021 até agora, meados de 2023, mais de R$ 1.200, R$ 1.100 por animal vendido. Quando se olha para dentro do confinamento, pensando no segundo semestre, hoje não há estímulo para o pecuarista, confinador, invernista colocar animal no coxo para o segundo semestre. Por quê? Mesmo com o preço da matéria-prima grão caindo agora de curto prazo, desde meados de março, a gente tem um milho desvalorizando quase 20% a 26% em média Brasil, a gente tem um custo de produção ainda muito caro, fazendo com que o segundo semestre, mesmo com boi magro mais caro e um custo de insumos também tendo desvalorização, arroba para o segundo semestre não tem nenhum ágio. Hoje a gente fala de um boi maio em Praças Paulista
a 255 em plena safra de boi pronto de pasto. Quando você olha para o segundo semestre, um outubro, no setembro, um boi de 250, 254. Então não há um ágio para o segundo semestre, não há um estímulo para o confinamento, para o confinador ir para o mercado e colocar um boi no coxo, porque estamos falando de mais hoje. Para setembro, ou necessariamente falasse um boi que saísse ali em agosto, na casa dos R$ 170 de um boi abatido dentro do confinamento. Quando se olha para outubro, a gente está falando de 60 a R$ 54 por animal abatido. Isso aí é menos do que uma renda fixa hoje pagaria para o confinador. E já que você mencionou custos de produção, vamos falar então agora com o Jefferson Souza, porque eu quero saber se tem alguma movimentação significativa dos fertilizantes nessa semana e o que você destaca, porque a gente sabe que neste ano, né, os custos estão mais favoráveis do que no ano passado, mas eu também quero que você comente como é que está a relação de troca, Jefferson. Bem-vindo aqui ao Rural Notícias. Muito obrigado, Priscila. Ronald, Ana, boa noite a todos. Um dado interessante, Priscila, você começou a matéria falando de uma queda de 4% nos grãos, de acordo com o levantamento que você comentou. Tem um MAP, por exemplo, caindo 14% em 30 dias. Ou seja, nessa corrida entre preço de insumo e preço de commodities, no caso, vamos pensar uma soja, significa que o preço do adubo está caindo com uma velocidade bem maior do que nós estamos vendo na queda da soja. Isso proporciona ao produtor rural uma relação de troca muito melhor do que ele tinha no ano passado. Eu estou falando de um índice que no ano passado chegou a 40 sacas e hoje paira aí 18, 19 sacas. Ou seja, uma realidade totalmente diferente do que nós vivemos em 2022. Então, nós temos que olhar esses dois lados. Um lado em que o preço está se desvalorizando, infelizmente, mas o custo de produção dele também é menor. Temos todo um período para passar ainda pela frente, como a Ana comentou, ligado o clima nos Estados Unidos, então o produtor tem que aproveitar as oportunidades. E, sobretudo, Priscila, olhar essa relação de troca dele, que é uma relação de troca muito favorável. O que eu posso dizer para você é o seguinte, o preço pode cair no NPK? Pode cair. Agora, qual será a combinação com a soja daqui 1 mês, 2 meses? É uma dúvida que fica no mercado. E o produtor ele vai ter que olhar muito bem essa relação entre custo e oportunidade de venda, porque a safra 23-24 ela tende a ser uma safra bem desafiadora dos dois lados. Então, o produtor vai ter que aproveitar as oportunidades. Não tem como esperar o olho da mosca, vamos falar dessa maneira. Ana, você concorda com o Jefferson, né? Diante de todo o cenário que a gente está estabelecendo aqui, como proteger as margens de lucro do produtor? Qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo? Não, eu concordo com o Jefferson, sim. A gente está num cenário aí que os preços caíram muito no mercado doméstico, mas como o Jefferson disse, né, os custos também. O produtor tem que analisar a sua situação, já pensar em, por exemplo, fazer um barter, travar custos para a próxima safra, pensando em momentos que deem oportunidade, né? Momentos aí de um preço um pouco mais favorável do grão, que a gente tem alguns momentos, questão do câmbio também, a gente tem alguns momentos que podem ser mais favoráveis. Então, de acordo com cada realidade de cada produtor, e aproveitando as oportunidades para ir já pensando na próxima safra, que tende a ser mais desafiadora, como o próprio Jefferson disse, mas que, por outro lado, se a gente tiver o ninho, a gente pode aí ter uma compensação pelo lado da quantidade, né? Uma produtividade maior, né, compensando, de repente, um preço mais baixo. E as expectativas e as projeções mostram cada vez mais uma chance maior da gente ter realmente um El Niño aí no início do segundo semestre. Agora eu volto para o Ronald, porque é o seguinte, vocês estão projetando essa alta, né? Mas eu te pergunto, essa alta vai se sustentar para o segundo semestre? E que conselho que você dá para o pecuarista também? Perfeito, Priscila. Quando se olha para o segundo semestre, Priscila, a gente precisa do incentivo para ser colocado o boi no coxo. E aí a gente já vê alguns confinadores, alguns invernistas já até soltando o boi para o pasto, vendendo boiadas que iria colocar no confinamento agora. Então a gente está vendo um desestímulo nesse setor especificamente, porque as margens estão muito apertadas. Quando se olha para o segundo semestre, então vejo uma janela de oportunidade para travar um boi. Ela deve acontecer agora no começo de junho e julho. A gente deve ter um incremento, tudo indica que os preços devem melhorar para o boi gordo, até para os próprios frigoríficos cumprir escala de abate para o segundo semestre. Ter boi na linha de abate, porque se não tem boi para a linha de abate, da onde vem? Se o confinador não vai colocar esse boi no confinamento. Então, bastante atenção, isso necessariamente para as oportunidades. Elas podem vir, mas muitas vezes não se sustenta.
Então, assim, boi, como a gente tinha boi no começo do ano, em mês de março, a gente tinha um boi para outubro, um boi para julho, na casa dos R$ 300. Hoje a gente está com arroba R$ 40 abaixo daqueles preços. E muitos não aproveitaram. Então, tudo indica que o mercado vai dar novamente novas oportunidades para ser trava um boi para o segundo semestre. Quando se olha no ciclo todo, Priscila, o que a gente vê? Momento de oportunidade, sabe? É na dificuldade que a gente encontra a oportunidade. Está muito bom para olhar no médio e longo prazo, pensando em 1 ano e meio, 2 anos e meio, 2 anos, para comprar reposição, porque os preços estão muito atrativos. Então é nesse momento que a gente monta um bom plantel, a gente intensifica um pouco mais dentro da fazenda para aproveitar os preços baixos. E está numa janela, como se diz, a janela de compra está aberta, dando oportunidade para quem está mais capitalizado, incrementar mais produtividade, colocar mais animais baratos, pensando em produção no médio e longo prazo. Ronald, nos desafios, as oportunidades. Agora, queria saber se o Jefferson também concorda, né, com essa colocação aqui do Ronald. E para quem está nos assistindo, qual seria um ponto de atenção que você gostaria de chamar em relação aos custos de produção aqui? Como que o produtor pode se proteger para ter o menor prejuízo possível, né, para poder minimizar esses custos, inclusive? Olha, Priscila, eu concordo com o que o Ronald falou. Realmente, as oportunidades elas vão e vêm muito rápido. O ponto é o seguinte, o produtor ele tem que olhar e conhecer muito bem o custo da porteira para dentro. Ele precisa mapear quanto ele gasta com o defensivo, com o fertilizante, com a semente, assim por diante. Aí nós podemos falar em rentabilidade e em margem para o produtor. Como eu disse, a relação que é o termômetro da compra do produtor, a relação de troca, ela é uma relação abaixo da média. Ela é uma relação boa, muito diferente do ano passado. Estou falando do fertilizante. Portanto, se ele fizer um negócio hoje para a safra futura e ele vender sua soja, ele não está fazendo um mau negócio. Está fazendo um negócio dentro da média. Do lado do preço nominal do fertilizante, eu não tenho grandes preocupações. O meu medo é em relação ao preço da soja para o ano que vem. Eu acho que essa é uma grande incógnita. E isso vai mudar o quê? Vai mudar a relação de troca dele. A moeda do produtor rural não é dólar, não é real. É a soja que ele está produzindo. Se ele tem uma soja valorizada, ele pode pagar mais caro no cloreto, pode pagar mais caro no MAP. Se ele tem uma moeda desvalorizada, o contrário também é verdadeiro. Significa que ele não pode pagar muito caro e a relação dele vai estar sendo controlada por esses dois fatores, o preço do adubo e o preço da soja propriamente dita. Da soja, essa dúvida. Do lado do adubo, eu posso dizer, há espaço, mas ele também tem que ficar muito atento à janela logística dele, à região que ele está, porque ele pode ter algum problema ali na hora de receber o fertilizante, e aquela história que a gente já conhece, que ele tem que acompanhar muito bem. Mas, finalizando, eu não vejo grandes preocupações como nós tínhamos no ano passado do lado do fertilizante. Eu acho que o maior problema pode ser em relação ao preço da soja dele para o ano que vem. Tá certo. Ana, você, antes de fazer suas considerações finais, gostaria de direcionar a pergunta para alguém? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para alguém? Abra aqui o espaço para que isso aconteça. Eu acho que a gente já esclareceu bastante pontos aqui. Só complementando, né, em relação ao preço da soja para o ano que vem, como já foi dito, a gente tem muita coisa que pode acontecer, que pode afetar esse preço, né? Então, agora, mais imediato é a safra americana, mas a gente não pode esquecer também da demanda. A China, aí, principalmente, a gente tem visto aí sinais aí de uma economia um pouco mais fraca, mas, por outro lado, as importações de soja nesse ano estão mais aquecidas que no ano passado, no acumulado. Então, a gente está falando muito de oferta, mas a demanda também é um ponto de atenção, Sim. Já que a gente vem aí de anos de pandemia e de economia mais fraca. Tá certo. Ronald? Eu gostaria de até perguntar ao Jefferson como é que ele está vendo, e ele foi muito cirúrgico falando sobre questão de relação de troca. Esse ano se tem produtores, né, Jefferson, que está, vamos dizer, com dessabores por não ter negociado uma soja de 150, 160 ou 149 no interior do Brasil, foi porque ele não fez uma relação de troca travando o grão com o preço das, vamos dizer, travando os custos com o preço de soja, né? Ele deixou uma dívida em reais e a moeda de troca dele é soja. Olhando para o ano que vem, Jefferson, essa relação de troca hoje, poderia dizer em números de saca, alguma coisa assim? Você poderia, assim, Ronald? Hoje, em média, está ficando 8 saca, pagamento 30 do 4, pagamento à vista, até para muitas vezes o produtor entender que ele vai usar menos saca de soja para 24, que necessariamente é muito positivo, né, Jefferson? E sem dúvida, se você olhar hoje uma relação de troca no Mato Grosso, você faz abaixo de 10 sacas com 90 pontos de fósforo e 90 pontos de potássio. É uma relação historicamente atrativa para o produtor.
Então, claro, tem que olhar muitos outros fatores na hora de negociar o fertilizante. Né? Agora, quem tem a possibilidade de comprar o adubo à vista e fazer uma trava futura de soja, está com uma relação de troca abaixo da média, tranquilamente. Eu tenho conversado com alguns produtores, muitos fazem essa operação. Estão capitalizados, compram adubo à vista, evitam um juro acumulado para carregar essa questão financeira e vende a soja futura e tem uma relação de troca. Agora, o que me preocupa é um descasamento. Quando nós temos uma compra de adubo, uma compra de defensivo, nós não temos a venda de soja futura. E é o que está acontecendo hoje. A comercialização de fertilizantes ela está atrasada. Isso é um fato. Todos sabemos. Só que nós temos que olhar que a comercialização para 24, hoje, ela está na casa aí de 5%, que não paga o fertilizante comprado. Portanto, nós estamos caindo no mesmo que nós vimos na safra passada. O produtor está comprando os custos, sobretudo fertilizante, como eu comentei, e não está travando a safra futura. E essa relação que eu falo que ela é muito boa, ela só existe quando você tem as duas pernas travadas, que é a venda da soja e a compra do adubo. Se você comprar o adubo e não travar sua soja, você não tem relação de troca. Isso não existe. Vamos dar um exemplo para finalizar. Um 0,18 hoje, eu tenho na casa de 19 sacas, mais ou menos, para o produtor no Mato Grosso. O que é uma realização. 19 sacas e meia, vamos colocar aí, para ser um valor interessante. Então, não está ruim. Ele consegue fazer uma adubação adequada com uma relação boa, coisa que ele não tinha no ano passado. Ano passado, nessa época do ano, ele gastava muito mais do que ele gasta hoje. Tá certo. E até, a Priscila, até pontuando em cima do Jeff, para a gente ir para um resumo final, não preciso vender necessariamente uma soja de 150 ou 160 para eu ter rentabilidade. Muitas vezes uma soja para o ano que vem a 120, 110, ela é muito mais remuneradora do que uma soja de 160, porque o custo caiu também, é o que você falou. Só nos últimos dias, KCL, o MAP caiu 14%, fertilizante. Então, isso é o ponto de atenção que o Jefferson quer pontuar. No confinamento, Priscila, da mesma forma, o custo está muito alto ainda? Tá, mas quando aparecer as oportunidades que está dando margem, qual é essa margem? Média de um confinamento de 90 dias, estamos falando aí de 7% a 8% durante 90 dias. Então, aproveita esses momentos para travar um boi, para fazer uma trava na B3 para o boi, para o milho, tudo, e todo esse contexto até para garantir margens no final do dia. Empresa, lucro não quebra empresa, lucro pequeno também não quebra empresa. Então, na pecuária, na agricultura, a gente tem que usar esses mecanismos que o mercado financeiro nos disponibiliza dia após dia aí. Olha, quero agradecer muito aqui a participação de vocês todos, que juntos dão as melhores dicas para os produtores rurais que estão nos assistindo. Obrigada, Ana, Ronald e Jefferson. Tenham um excelente fim de semana.